nós temos três formas de repetição. Entendam, isso daí não é tão fácil, tá? Nós temos o para, o enquanto e o repita. Qual é a diferença deles ou qual é a função de cada um? O laço de repetição para, ele executa a repetição quantas vezes for informado a ele. Ou seja, o para, a gente precisa dizer quantas vezes vai executar o processo. É como se eu dissesse, olha, calcula a média até serem 5 notas. Então eu estou informando para ele. Então assim, ele tem um início e tem um fim determinado já. Quando eu conheço quanto vai parar, a quantidade de vezes que eu vou repetir algo, eu uso para. O enquanto é quando eu não tenho esse controle inicial, mas eu coloco uma estrutura de condição. Lembram da estrutura condicional? Se condição, então faça alguma coisa, não é isso? Então, o enquanto, ele usa essa estrutura de condição. A grande diferença dele, no repita, é que o enquanto faz o teste no início, ele faz o teste, aquela condição lá, por exemplo, se A igual a 0. Então, ele faz esse se A igual a 0 no início. Ele testa logo a condição dele de repetição no início. E o repita, testa a condição dele no final. Então, eu só estou introduzindo hoje a questão de repetição. Eu sei que isso não é fácil, tá, pessoal? Não sei, nem exercício vocês vão fazer agora. Quero só que vocês entendam o conceito. Pegue o material de vocês. Pegue o material de vocês e vamos ver aqui. Parte 2. Parte 2. Quem não tem, fica perto de quem tem aí, por favor, só para a gente seguir. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Fala assim, estrutura de repetição. Estrutura de repetição. Vamos lá, pessoal. Escutem lá. Estrutura de repetição para número definido de repetições. Estrutura para. Voltando para conversar com vocês. Quando é que eu uso uma estrutura de repetição? Quando eu preciso repetir o mesmo processo várias vezes. Quando eu preciso repetir o mesmo processo várias vezes, eu não tenho como fazer uma estrutura funcional se não reescrever. É como se eu dissesse, olha, calcula a média de 5 notas para 5 alunos, sem perder o nome dos alunos. Como é que a gente iria fazer? Eu teria que criar 5 variáveis para cada aluno e fazer a mesma coisa para cada aluno. Então isso daí torna um algoritmo enorme, desestruturado, inviável, não profissional. Vamos lá. Estrutura de repetição para número definido de repetição. Estrutura para. Só escutem lá. Essa estrutura de repetição é utilizada quando se sabe o número de vezes em que um trecho do algoritmo deve ser repetido. Então, eu já sei quantas vezes eu vou repetir aquele código. Então, eu tenho a oportunidade de usar o para. Agora, preste atenção. Há diferenças entre as estruturas de repetições. Mas tudo que eu faço com uma, eu posso fazer com as outras. Eu posso adequar. Eu faço o algoritmo usando o para, mas eu posso adequar para fazer pelo enquanto. E posso adequar para fazer pelo repita. Principalmente esses dois aqui, a gente pode adequar. Como é a sintaxe? Acostumo com essa palavra aí. Como é a sintaxe da estrutura de repetição para? Como é? Para e valor inicial até valor final. Passa. O que ele diz aqui daí embaixo? Comando. Tem o algoritmo. Se tu quer cliente. Ele diz só o que você ligar é no seguinte. Toda vez para ir usar esse estrutura, toda vez que vocês for uma estrutura que vocês for de repetição, de reparar, do tipo, toda vez
já tem que usar bastante de vocês, são que vocês têm para uma estrutura na mesma variável específica criada, que é uma variável inicial. O que é essa variável I? A variável I é a variável que permite controlar a habilidade de ver que vai ser repetitivo. O que é haver repetição? Então, vocês vão fazer um algoritmo, vão usar a estrutura para, eu nem penso mais, eu já crio logo uma variável I. Essa variável I, via de regra, é inteira. Porque não existe uma e meia repetição. Existe uma repetição, 2, 3, 4, 5 e N vezes. Observe o seguinte, que ele fala assim mesmo, para I, valor inicial, aí até final. É como se eu dissesse assim mesmo, eu quero calcular a média para 5 notas, não é isso? Então eu digo, olha, para I, de 1 até quanto? 5. Então o que ele vai fazer? Ele vai repetir assim, ele vai repetir 1, aí ele vê que o I vale 1, beleza, repetiu uma vez. Aí ele mesmo, ela mesma, a estrutura de repetição para, ela vai controlar. O próximo I vai ser quanto? 2. Aí ele vai executar de novo. O próximo I? 3, 4, até chegar no 5. É por isso que a palavra-chave é o até. Até 5. Executou 5, aí ele vem para o I igual a 6. 5 mais 1 é sempre assim. É um contador. É 1 mais 1 e vai embora. Então ele vai fazer, quando ele chegar no último, ele vai fazer assim mesmo. 5 mais 1, 6. Aí ele vai tentar repetir. Ele vai tentar repetir. Só que lá, na estrutura dele, tem uma palavra-chave dita até. Aí vai dizer até 5, porque vai 6. Então, não repete. Aí sai da estrutura de repetição. Entenderam, pessoal? Vamos ver palmo a palmo, bem certinho aí. Então, para aí, valor inicial até valor final. Não tem outra forma. É essa, para aí, valor inicial até valor final. Como é que eu escrevo? Para aí, valor até. Pensa aí. Eu não posso escrever até, não, é até. Até. Pode mudar. Faça, observem bem. Faça. Faça. O que eu vou dizer? Repita, não. Faça. Faça, tá? Lá do inglês vocês vão ver que é o do, né? O comando 1 será executado utilizando a variável 1 e como controle, cujo conteúdo vai variar do valor inicial até o valor final, de 1 em 1. Quando ele fala de 1 em 1, ele quer dizer para vocês que ela vai ser incrementada de 1 em 1. Então vai ser o primeiro I, valendo 1, segundo I, 2, ele vai incrementar. É como se ele fizesse um código mais ou menos assim, pessoal. Como se ele dissesse assim mesmo. Para I, de 1 até 5, é 5, faça. Como se ele dissesse isso. Esse I aqui é como se ele dissesse I, recebe I mais 1. Como se ele fizesse isso daqui, só que ele não vai fazer isso. Ele não faz isso. Você não vai fazer isso. Por que você não vai fazer? Porque ele vai fazer. A estrutura de repetição, ela vai preencher isso para ti. Ela que vai fazer esse serviço para ti. Não para. Ela vai fazer isso para ti. Vou continuar lendo aqui, tá? Observe que agora ele colocou um exemplo aqui, ó. Para J, valor inicial até valor final, faça. Início, o padrão da variável que controla, vamos para a estrutura para, tá? Esse padrão, você está aí, para mim o livro, ó, 939 vai um aí e um vai estar junto, tá? Um vai estar lá, porque então é gostou do ar, para um a gente, mas o padrão é o I, vetor. Quando é isso? Curso J, você trabalha com esse nome de conversa hoje. Poxa. Quando vem para 1, 2, serão o comando 1, variável J, comando 2, controle, executar, cujo usando vai variar como iniciar, valor, conteúdo final, do valor de 1 até o valor incrementado automaticamente. 1 para ir inventando de 1 praticamente. 10, 1, olha como foi até que ele colocou de fato, presta atenção. Essa que eu quero constituir. Então aí, qualquer para vocês ir variável de controle, isso. Aí ele faz isso aqui, ó. E
recebe 1. Não é isso? Ele já faz isso. Ele recebe 1. Então ele já está logo dizendo para ti, olha, que o I vai receber 1 até 10. Então ele não repetiu o I. Não façam isso aqui, tá, pessoal? Até I 10, por exemplo. Não. Observe o que foi que ele fez. Para aí, recebendo 1 até 10. Então, a estrutura correta, a sintaxe é essa que está aí. Deixa eu ver a sintaxe. Vamos lá. Para aí, de 1 até 10 passa. Aí repetiu lá o comando. O comando será executado 10 vezes. Só que observe o seguinte, pessoal. Observe que ele iniciou a estrutura de repetição, mas eu ensinei para vocês tudo que começa termina. Então, eu tenho para e tenho fim. Eu não tenho fim C? Então agora vocês vão ter mais um fim, é o fim para. Sejam bem-vindos ao... Vamos lá, pessoal. 4.2. Estrutura de repetição para número... Vamos ler tudo e depois a gente vê o exercício, tá bom? Estrutura de repetição para número indefinido de repetições e teste no início. É o enquanto. Então vão logo gravando. Esse cara aqui, o para, o que ele faz? Ele executa uma variável de controle com o início e o término já definidos, não é isso? Definido. E o enquanto? O enquanto não, é diferente. Essa estrutura de repetição é utilizada quando não se sabe o número de vezes em que um trecho do algoritmo deve ser repetido, embora também possa ser utilizada quando se sabe o número. Lembra que eu falei? Então, assim, tudo que eu faço para uma estrutura de repetição também posso fazer na outra. Só que conceitualmente se usa o problema para o para quando a gente sabe. E para o enquanto e para o repita quando a gente não sabe quantas vezes vai repetir. Embora também já vi isso daí. Existem situações em que o teste condicional, agora vocês já estão craque no teste condicional, então? Sim. Vocês estão craque no teste condicional, nós já fizemos bastante exercícios daí. E vamos fazer mais. Existem situações em que o teste condicional da estrutura de repetição que fica no início resulta em um valor falso, logo na primeira comparação. Nesses casos, o comando de dentro da estrutura de repetição não serão executados. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, olha, a ideia é eu repetir enquanto a minha condição for verdadeira. Para isso que vocês estudaram a estrutura condicional. Se A igual a 0, sim? Aí o que ele vai fazer? Quando ele entrar na estrutura de repetição do enquanto, ele vai lá testar. A é igual a 0? Sim, verdadeiro. Se for verdadeiro, ele repete. Se não, ele vai lá para o fim. Vai lá para o final. Então a ideia do enquanto é repetir enquanto a sua condição for verdadeira. O para teve essa ideia? Não, né? Então estão vendo que tem uma diferença, não tem? Tem uma diferença grande aí de conceito entre eles. O para, ele não quer saber se é verdadeiro ou se não. O para quer saber o seguinte, tu manda ele repetir 10 vezes, tu inicia a variável de controle, termina a variável de controle, ele repete quantas vezes tiver estabelecido. O enquanto não. O enquanto vai te exigir que ele crie uma estrutura condicional e vai exigir que essa estrutura condicional seja verdadeira enquanto tu repete. Se for falsa, ele vai parar de repetir. Vamos ver o que dá. E aí? E aí? Marca, sublinha aí. Sublinha, pode cair na segunda prova. Veja. Nesse linha aí, assim, o comando não serão casos de dentro da estrutura de repetição disso. Não é que eu vou executar. Sublinha aí. E escreve, mandar escrever. Como é a estrutura de repetição do enquanto? Olha lá como é.
enquanto condição faça. O que ele vai fazer? Vai executar comandos. Fim, enquanto. Mais um fim para vocês. Mais um fim. Então, olha lá. Seja lá o que ele for executar, aqui vai ter código em cima, código embaixo, não é isso? Seja lá o que ele for executar, ele vai sempre avaliar esta estrutura condicional aqui. Ele vai sempre avaliar isso. Quando isto for verdade, ele vai executar aqui. Então, enquanto for verdade, ele vai estar executando. Na primeira ocorrência falsa, ele vai fazer o quê? Mas como é que eu vou fazer ele ficar executando o que eu quero? Aqui, ó. É a condição que eu tenho que, é na condição que eu tenho que trabalhar. Então, a inteligência de vocês agora vai ser em fazer a condição. A inteligência de vocês vai fazer com que essa condição seja sempre verdadeira para que execute isso. E uma vez só, falsa, para que execute o fim e saia da repetição. Saia do lado. Diga. Sim. Não. A partir do momento que ele encontrou um falso, ele vem para cá. E quando ele vem aqui para o fim enquanto, ele sai. Ele vai executar o que tiver abaixo. Se não tiver nada abaixo, ele não vai. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Enquanto a condição for verdadeira, comando 1 será executado. Olha lá a estrutura dele. Presta atenção que hoje ele só está tomando leite. Depois a gente vai misturar isso com café, botar açúcar, mas o leite eu já estou passando aí. Depois não vamos dizer assim, não me explicou direito. Não tem isso, vai estar bem devagar. Enquanto a condição for verdadeira, o comando 1 será executado. Enquanto condição faça. É sempre assim, Zé Maria? Sempre, sempre. Vai mudar alguma vez? Não. E se for em inglês? Continua de novo. Enquanto condição faça. Não tem como. Não muda. Início, comandos, fim. Observem que ele aqui, a anotação dele, ele não colocou o enquanto, ele só colocou fim. Mas se vocês forem observar, por que ele não colocou o fim enquanto? Porque a partir de hoje a gente já vai começar a entender dentro do nosso algoritmo que quando a gente quer que um bloco de código, esse bloco de código execute de forma separada, a gente dá um início e um fim. Então até agora vocês só estavam dando um início e um fim, não é isso? Algoritmo, tal, início, aí fazia toda aquela minhocada errada, certa, errada, lá no final, fim do algoritmo, não é isso? Aí vocês viram um outro fim, não foi? Fim C. Acontece que quando a gente está desenvolvendo algoritmos, e algoritmos já mais profissionais, a gente estrutura, a gente organiza. Então, às vezes, quando a gente está lendo ou fazendo um algoritmo, se for com 50 linhas, 100 linhas, faz aquela coisa bonita, você passa uma semana pensando nele, aí faz e tal, e está grande. Quando tu for ler o algoritmo, se tu não disser quem é de quem, ou seja, a palavra-chave é, se você não fizer a indentação, não é indentação, indentação, ou seja, a organização do teu algoritmo, se você não disser esse fim é de quem, você vai se perder. Então, por isso que a gente organiza. Nesse bloco dele, observa que ele colocou assim, ó, enquanto condição faça. Aí ele deu um início. Ele deu um início. Então, esse fim não é do enquanto. De quem é esse fim? Do início. Do início. Aqui, ó. Enquanto condição faça, início. Início. Não é o fim do enquanto. Enquanto a condição for verdadeira, comando 1, comando 2, comando 3 serão executados. Aí observem lá, agora ele já chegou, a gente já fez bonitinho, já fez um exemplo agora. Vamos entender, tá? Entender esse exemplo. Estou
falando com vocês igual professor de primário, né? Mudar essa língua. Exemplo. Vamos ler esse algoritmo juntos aí? Vocês que gostam de falar, vamos lá? X recebe 1, parou, só isso. Olha lá na mão aqui. X recebe 1. Agora. X recebe 2. 2? Não, sim, não estou olhando para cá. Não estou olhando para cá. X recebe 1, X recebe 5. Enquanto X menor. O que é isso aí? X menor que Y? Condição. Então coloque entre parênteses. Risca. Material para ser riscado. Livro para ser riscado. Tenho dezenas de livros em casa, todos são riscados. Eu tenho pena. Quanto mais riscado, significa que eu estudei mais. Quem empresta livro meu está ferrado. Você vai ver todo riscado. Porque livro é para riscar. Ainda mais livro de ciências exatas. Agora, se for livro de romance, então vamos lá, pessoal. X menor que Y é o quê? Condição. Observe que ele tem aqui. Que operador é esse? Vamos lá? Vamos lembrar? Revisão. Que operador é esse? Menor. Não tem medo de falar. Menor. O máximo que pode acontecer é errado. Maior. Não. Esse robô. Lembra do macete? Boca para lá e boca para cá. Né? Então assim, X menor. A boca está para o lado do Y. Então Y é maior. Mas olha lá, presta atenção. X menor que Y, aí condição. Esse operador menor vai fazer o quê? Constar os dois operandos, não é isso? Técnico. Então, ele observa o valor dos dois operandos. Pega os dois valores e te resultaram, não é isso? Isso vai produzir o quê? Que tipo de dado? Ou verdadeiro, prova chegar. Falso aí. Verdadeiro, falso, pô. Vai produzir os valores. Vai fazer. Vai lá, quanto é somente? O que ele vai fazer? Quanto X? Em 1x menor que Y. É menor que quanto? Aqui, verdadeiro. O que ele vai fazer? 5. Vai lá para o fato, não é isso? Aí ninguém, o que eu fazer? O que eu faço? Está embaixo. Aí o que está embaixo? Inicia. Depois, X recebe, aí X mais 2. Depois, Y recebe Y mais 1. Quanto equivale o X agora, pessoal? Quanto valia o X? 1. Aí depois ele disse, olha, o X agora valia ele mais 2. Então vale 3. Quanto vale o Y? 6. Valia ele, que é 5, que era 5. Agora mais 6. Aí o que vamos entender? Como é o laço de repetição? Ele vai voltar, não é isso? Lá para o início. Ele vem enquanto X menor que Y. Quanto é o X? 3. Quanto é o Y? 6. 3 é menor que 6? Faça. Aí ele entra lá, não é isso? Início. X. Quanto é que vai valer X? Me escuta aí. Me escuta que a minha garganta já inflamou e eu sou assim, cara. Quando eu arrebento de uma vez toda. Então vamos lá, não vou economizar. Então agora vale assim: X recebe X mais 2. Quanto é o X? Vai para 3 mais 5. Observe o seguinte: antes ele era 3, não é isso? Isso. Ele era 3. Agora eu estou somando mais 2 nele. 5, não é isso? E o Y? 7, não é isso? O que a gente observa? Que o X está incrementando de quanto? 2 e 2. E o Y? 1 e 1. Será que uma hora o X vai pegar o Y? Bora ver? Sim. Então vamos lá. Quanto está valendo o X? 5. 5. Aí enquanto 5 menor que 6. Verdadeiro? Verdadeiro. Faça. Aí agora vai ser 5 mais 7. Y vai ser igual a 8. 8? 7, não é isso? 7. Aí ele foi lá por enquanto, não foi isso? Foi. Não se percam. Não se percam. Chegou agora.
Atenção, olha lá. O algoritmo vamos ter que fazer o algoritmo aqui. Vamos lá. Já que para fazer, vamos fazer 6. Graças a Deus. Não é para substituir, para Vixe, tá. Vai também isso aí. Presta atenção, pessoal. A abreviação do enquanto é assim, tá? Vocês vão ver isso em livro e também comigo vocês sempre vão poder fazer assim. Não precisa escrever o enquanto todo, tá bom? Presta atenção, pessoal. Vamos entender a história aqui. Esse é o nosso bloco de algoritmos. Fala para ele pedir para eu repetir de novo. Olha lá. X, 1, Y, 5. X1, Y5, certo? Enquanto X menor que Y faça. Quanto é X? 1 é menor que 5? Sim. Verdadeiro. X verdadeiro, não é isso? E entra lá. Aí o que ele vai fazer? Início. Quando ele lê início, ele não faz nada, só passa. X recebe X mais 2. Quanto é X? 1 mais 2? 3. Y recebe Y mais 1. 5 mais 1? 6. Aí ele faz o quê? Aí ele vai para lá de novo. Aí ele vai ficar fazendo isso. Vai lá para cima. Enquanto X menor que Y. Quanto é X? 3. 3 é menor que 6? Beleza. Aí vem para cá. X vale X mais 2. Quanto é o X? 6. Mais 2? 5. E o Y? 6. 7. Vamos lá. Aí voltou para a estrutura de repetição. Enquanto X menor que Y. Quanto é X menor que Y? 5 menor que 7? Isso. O que ele vai fazer? Vai repetir, não é isso? X vai ser X mais 2. Quanto é? 7. Y vai ser igual a 8. Vamos lá, senão a gente se perde. Aí vai de novo para a estrutura de repetição. X, que vale quanto? 7. 7 é menor que 8? É verdadeiro. Agora X vai ser quanto? 9. X vai ser 9. E o Y? 9. Igualou, não é isso? Eu pensei aqui. Aqui, ó. Vai fazer o quê? Voltar de novo para cá, não é isso? Aí ele vai fazer outro teste. X é menor que Y? Não. 9 é menor que Y? Não. Falso. Se deu falso, ele vem para onde? Ele vem para esse fim? Não. Por que ele não vem para esse fim? Me deixa feliz. Vamos lá. Porque Sabe quando tu tá ligando para alguém, aí essa pessoa tá no meio de 1 milhão de gente, tu fala, como é? E agora eu me senti assim, meio. De quem? Está estudando. Porque esse fim aqui é do início, não é isso? Mas que início é esse? O início do bloco, tá bom? Isso é importante vocês entenderem, para vocês entenderem como é a execução do algoritmo. Quando deu falso, ele não vem para esse, porque esse não é o dele. Esse deixa aqui o dele, ele vem para cá. Tá bom, pessoal? Entendeu o negócio? Não, primeiro você está mandando. Mais fácil que primeiro dizer É isso, beleza. Vamos lá, pessoal. Deu para entender? Tinha até a simulação, ó, tabelinha aqui. A gente
prestou atenção. Vamos lá. Portanto, no trecho do algoritmo anterior, os comandos que se localizam dentro da estrutura de repetição serão repetidos quantas vezes? 4. 1, 2, 3. 4. Na verdade é 1, 2, 3, 4, porque esse ele não vai repetir, né? Porque esse ele vai ver 9, não é menor que 9, aí ele vem. Vamos lá. Vamos ver agora a estrutura de repetição para número indefinido de repetições. Número indefinido de repetições. Só que assim, e teste no final. Agora o teste é no final. Observe o seguinte, pessoal. Quando a gente usa o enquanto, a gente faz a condição aonde? No início da repetição. Quando a gente usa o fim enquanto, ou desculpa, o repita, a gente faz o teste no final. A diferença entre os dois é o seguinte, antes da gente ler aqui, a diferença entre o enquanto e o repita é que o enquanto ele garante que no mínimo, a estrutura de repetição não será executada nenhuma vez. Por quê? Imagina só, vem aqui, olha para cá, não fala. Imagina que o x, nesse caso aí, imagina que o x fosse o 5 e o y fosse 1. Olha lá, olha para cá. Inverte esse valor aqui. 5 e 1. Enquanto x menor que y, x, 5 menor que 1? Não. O que vai fazer? Enquanto. Então, assim, o enquanto, ele garante que pelo menos nenhuma vez será executado o bloco de código. Aqui o bloco, início e fim. E o repita garante que pelo menos uma vez será repetido aquele bloco de código. Por quê? Porque se eu tirasse esse teste daqui e jogasse aqui para o final, eu não iria entrar aqui? Iria, porque se eu vou fazer o teste no final, é isso que a gente vai ver. Vamos ver aqui então, vamos ler. Como? Decimal? Se necessário for, mas via de regra, controle numérico é inteiro, tá? Mas se... O que A questão do tipo, uma vez também. assim, quando a gente usa essa estrutura de repetição enquanto, corre o risco de todo o código que está dentro do laço de repetição não ser executado nenhuma vez. Aí eu falei aqui, ó, imagina que o x é 5 e que o y é 1. Aí ele vem aqui, enquanto x menor que y, quanto é o x? O y. 5 é menor que 1? Não. Deu falso, né? Se deu falso, o que foi que eu mandei esse senhor de agora? Pro fim. Ou seja, ele não executa esse código. Poxa, mas essa pergunta que eu tinha feito no final porque se uma vez for falso, né, ele deixa de fazer todo o resto. Aí ele tá nessa. Mas tá bom, é assim. Você já está te entende, né? Então vamos lá. Estrutura de repetição para número indefinido de repetições igual enquanto, mas com o teste aonde? Final. Presta atenção, tá? Presta atenção. Essa estrutura de repetição é utilizada quando não se sabe o número de vezes em que um trecho do algoritmo deve ser repetido. Embora também possa ser utilizada quando se sabe esse número. A diferença entre a estrutura do enquanto e a estrutura repita é que na estrutura repita os comandos serão repetidos pelo menos uma vez. Está vendo só? Eu estudei aqui antes essa questão. Tá? São executados pelo menos uma vez, já que a condição se encontra no final. Então, quando é que vocês vão decidir por usar uma ou por usar outra? A questão vai estar na avaliação de vocês. Se vocês disserem, olha, eu quero que todo o meu bloco de código seja executado pelo menos uma vez, usa o repita. Se vocês disserem, não, eu não quero que seja executado, ou melhor, desculpa, só quero que execute
se a condição inicial for verdadeira. Se for falso, não vai executar nenhuma vez. Usa o enquanto. O que ele tem aqui? Tem um comando, né? Repita comandos até condição. Lembra lá do para? Para e de 1 até. Aí o até era onde? No início, né? Agora o até foi lá para o final. Então, como é a estrutura de código dele? Repita comandos até condição. Repita comandos até condição. Só que tem um detalhe. Quando a gente usa o repita, normalmente a gente muda a condição. Qual é a condição aqui para repetir? Vamos voltar aqui à nossa estrutura normal. Aqui é 1, né? Aqui é 5. 5. Maior ou igual. Vamos lá, pessoal. Eu quero repetir, agora eu quero repetir, segundo a condição do enquanto, como era aqui? Era x menor que y. Agora eu quero usar o repita. Repita. Vamos ver se a gente consegue garantir dessa forma aí. Eu vou usar aqui repita. Como está falando aí, não é isso? Iniciei. Não vou terminar aqui, tá? Até, agora que é a condição. Presta atenção. Se eu colocar assim, repita até x menor que y. Vamos ver aqui como é que vai ficar? Fiquem calmos aí, não fala. X quanto vale? Y? Sim. Aí eu digo, ó, repita, início. X vale quanto agora? 3. Y vale quanto? 6. Aqui, ó, 6. Até x menor que... Quanto é o x? 3 é menor que 6? É. O que ele vai fazer aqui? Repetir. Ele vai acabar aqui. Eu não disse para ele repetir isso até ele encontrar um valor de x menor que y. Foi isso? Quanto é o x? 3. Aí ele falou, opa, encontrei 3 menor que 6. Acabou. Então, quando eu uso o enquanto, se eu quiser usar a mesma estrutura de código adaptando o repita, eu vou ter que inverter a condição, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui não deveria ser x menor que y. Aqui deveria ser o quê? X maior que y. Se eu fizer isso daí, vai funcionar? Não, você calma. Deixa lá, só para a gente ver aqui. Ó. Depois a gente vê se precisa colocar igual. x1, y, 5. Quanto vale o x? 3. O y? 6. X é maior que y? Não, 3 não é maior que 6. Deu o quê? Entendeu o negócio? O que ele vai fazer agora? Repetir. O que a gente já envolveu a cabeça? O enquanto executa enquanto a condição é Falso. verdadeira, não é isso? E o repita? Isso, já estão pegando o negócio aí, né? Entendeu? Isso é porque você está toda. Isso. Não, mas adaptando. Olha lá. Não, mas é assim a estrutura mesmo. Por quê? Ele vai parar quando ele encontrar a verdade. Quando ele encontrar a verdade, ele sai. Quando ele encontra o falso. Isso. Olha lá. Aí vem pra cá agora, não é isso? X vale 5. Y? 7. Aí 5 é maior que 7? Não. Vai repetindo. Não está repetindo? Não está fazendo igual ao outro? Repetindo? Tá. Vamos lá. Aí voltou de novo pra cá. Agora o X vale 7. o Y? 8. Verdadeiro ou falso? Falso. Volta de novo. Agora vai 9. 9.
9. 9 é maior que 9? Não. Repete. Repete. E se eu quiser que pare aí? O que eu tinha que fazer? Maior e igual. Igual, não é isso? Agora entra igual, porque você tem segunda aí falando. Agora entra igual. Mas isso é se eu quiser que pare aí, tá bom? Se eu quiser que pare aí. Se eu não quiser que pare aí, eu teria que fechar ali. Tirava igual, ele ia repetir mais uma vez. Aí ele ia fazer lá para o X valendo quanto? 9 mais 2, 11. E o Y valia 10, não é isso? Aí ele ia parar. Deu para entender? Então assim, qual é a principal diferença, ou melhor, as duas diferenças entre o enquanto e o repito? O enquanto faz todo o teste condicional aonde? No início. Executa a repetição enquanto a condição é verdade. O repita faz o teste no final. Executa a repetição enquanto é falso. Por quê? Por causa da palavra-chave. A palavra-chave do repita é o até. E o até, ele é ligado com o verdadeiro, porque é assim, ó, até eu encontrar aqui, eu encontrei, então não pode dizer que não, porque a variável tem o valor. Entendemos, pessoal? Vamos virar a página, já está na hora do intervalo? Até condição, só isso.